Evangelho de João. E você vai ao capítulo 10, é um texto extremamente conhecido, que já foi certamente proferido aqui por mim mesmo. Mas esse texto, ele de fato encerra esse processo, esse projeto de Um Mês para Viver, que nós temos desenvolvido aqui nas últimas semanas. Essa é a 5ª semana, aliás, a 6ª. Teve uma semana de abertura, aí 4 semanas principais e hoje o fechamento da série das 6 semanas. Eu queria que você abrisse no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. João 10, 10. Todo mundo, ou quase todos aqui, já ouviram ou conhecem esse versículo, mas nós vamos nos deter sobre ele e nós vamos, de fato, entender o que é que Jesus tanto quis passar com essa mensagem, com essas colocações tão simples, mas tão profundas. Capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para o quê? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Vamos repetir mais uma vez. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Em plenitude, algumas traduções, em abundância, outras traduções. Enfim, nós estamos diante de um texto que tornou-se um chavão, tornou-se um versículo decorado por nossas crianças na escola bíblica, é versículo necessário nas aulas de discipulado, nas aulas de batismo, nas pregações evangelísticas. Mas a grande questão é que nós não temos de fato entendido qual a significância, qual o significado profundo do que é ter vida em abundância. O que é ter vida em abundância? O que é ter vida plena? O que é plenitude? O que é de fato plenitude? Nesses dias, nós estudamos sobre como a gente utilizar a nossa vida, pensando ter poucos meses, ou aliás, poucas semanas de vida, que tipo de atitude nós tomaríamos? Que novos valores nós reconstruiríamos? Que novas ações nós, incluiríamos na nossa vida? Alguns podem até dizer assim, poxa, se eu soubesse que só tinha 30 dias para viver, eu estou reavaliando o meu evangelho, o meu tipo de evangelho. Se é um evangelho autêntico ou se é um evangelho sintético. Se é um evangelho completo ou se é um evangelho incompleto. Se é um evangelho em que a marca, das vitórias e das prosperidades está presente, mas a outra marca, a marca do discipulado, da cruz, da integridade, da vida idêntica à vida de Jesus está presente. Nesses 30 dias, muita gente pensou, poxa, e esse relacionamento? Esse relacionamento fora do plano de Deus. Esse relacionamento está fora do propósito de Deus. Alguns estão sendo reavaliados ou estão reavaliando a partir do prisma da vida familiar. Alguns estão dizendo, poxa, eu poderia amar mais, de maneira mais intensa, de maneira mais firme o meu cônjuge. Eu poderia expressar isso de melhor maneira. Outros podem dizer assim, eu preciso fazer como Oscar Schindler, no filme A Lista de Schindler, do Spielberg. Aquele judeu, cuja história nós passamos um pouco no domingo passado, que olhou para a vida depois de ganhar muito dinheiro, através do trabalho semi-escravo dos judeus, começou a perceber que o regime nazista era uma praga e era uma afronta à própria dignidade da vida humana, e ele começa a pegar tudo o que ele ganhou como fabricante de panelas e de utensílios para os soldados nazistas, e ele pega aquilo e vê que aquele dinheiro dele não teria nenhum sentido, porque ele iria voltar para a Tchecoslováquia com baús de dinheiro, e os judeus que o ajudaram a construir aquela fábrica iriam para os campos de concentração em Auschwitz. E ele pensa, e ele começa então a comprar judeus ao exército corrompido do nazismo, especialmente o Amonguê, que nós vimos domingo passado. E ele compra judeus ao Amonguê e ele faz uma lista de judeus que ele salva.
E no final da vida ele disse, poxa, o que é isso? Esse carro aqui para mim, eu poderia ter comprado mais 4 judeus. Essa insígnia do nazismo que eu uso aqui, de ouro, poderia comprar mais 2. E ele começa a refletir sobre a vida, sobre os valores da vida. Gente, a vida em abundância, eu vou assegurar a vocês. E eu faço isso com base na Bíblia, sei que estou indo de encontro a muito que se tem pregado hoje. Mas a vida abundante, a que Jesus se refere nesse texto, não tem nada a ver do que a que está sendo apresentada hoje para nós. Não tem nada a ver com essa. O que está sendo apresentado é uma parte, mas a outra parte está sendo omitida, a outra parte, porque ela é mais perigosa, está sendo omitida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele coloca a vida em 2 prismas. A vida simplesmente vivida, como reflexo de uma existência no tempo e no espaço, uma existência física, mas a vida na sua experiência metafísica, sobrenatural, espiritual, a vida que encontra a fonte do seu existir no próprio Deus. Então Jesus, ele diz, o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. Ele está falando da ação satânica sobre a humanidade, da ação satânica sobre a terra, a ação da malignidade sobre a terra, que, ainda que não seja capaz, porque muitos acham que a tarefa do inimigo é matar o corpo apenas. Acham que a tarefa, o que Jesus está falando que o inimigo mata, é matar para levar para o caixão. Não, há um tipo de morte que é muito pior do que a morte do caixão. É a morte, gente, da integralidade do nosso ser. É a morte que é a expressão da não completude de vida. É a morte que tem a ver, sabe com o quê? Com uma simples sucessão de dias sobre a terra e a não experimentação daquela completa obra, aquele completo projeto que Deus nos separou. Jesus está colocando a vida nesses 2 prismas. De um lado ele fala que a tarefa do inimigo é matar essa vida plena, é roubar os nossos sonhos dados por Deus, não aqueles que nós construímos. Muito pelo contrário, Satanás é um doador de sonhos carnais. E muitas vezes nós estamos sendo levados a sonhar carnalmente dentro da própria igreja, com questões egoístas, com questões pessoais. E do outro lado, Jesus está dizendo o seguinte, a minha vida é abundante, é uma vida em sua integralidade, é uma vida que combina exatamente com o modelo que eu construí do ser humano. Deus fez o homem para ser pleno. Tem até uma canção da época da minha conversão que canta mais ou menos assim, me ajuda. Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e tananã. Não é isso? Deus nos fez para sermos plenos. Mas vamos discorrer sobre essa plenitude em uma perspectiva à luz do que Jesus nos ensina hoje. Portanto, tem 3 conclusões iniciais que nós tiramos desse texto. A primeira delas é que o inimigo veio para matar, roubar e destruir todo o projeto de Deus para a nossa vida. Todo o projeto, escute, todo o projeto. Se ele não conseguir inserir na sua família questões de destruição, ele vai colocar na sua vida profissional, na sua integridade sexual, na sua integridade social, nos seus planos comunitários, no seu trabalho, de alguma maneira. Há, sem dúvida, e eu não estou querendo ser aqui fantasmagórico, mas não adianta a gente viver um cristianismo que esquece que há sim a existência de um ser que procura nos destruir, que procura destruir a obra da criação desde o começo da história. Você sabe o que aconteceu quando a igreja tirou Satanás dos púlpitos? Ela liberalizou-se, ela perdeu a sua força profética e ela morreu. Todas as igrejas do século XIX, que embaladas pelo darwinismo ou embaladas pelo racionalismo de Immanuel Kant ou Schleiermacher, tiraram a ideia do sobrenatural das suas vidas e começaram a voltar-se apenas para as causas sociais, ela perdeu totalmente a sua razão de existir. É por isso que há igrejas hoje nos Estados Unidos que estão vendendo seus espaços para boates ou para, enfim, bares ou para escolas, porque elas simplesmente sumiram do mapa. Porque deixaram de entender que a nossa vida precisa ser um balanço entre a convicção de que Deus é realmente poderoso sobre todas as coisas, mas que de uma maneira ou de outra, Jesus Cristo nos assegura que a tarefa do inferno é destruir, é matar e é roubar.
Não necessariamente assassinar o nosso corpo, como eu falei antes, mas tirar, afastar, desviar, retirar, amputar, tirar uma lasquinha, arranhar aquilo que é pleno, aquilo que ele é perfeito, aquilo que ele é, sabe, aquilo que é grandioso, que foi dado por Deus. Então, o projeto dele é esse, é sempre esse. Em contrapartida, Jesus veio para que a vida seja mais que uma sucessão de anos. Complete aí. Jesus veio para que a vida seja muito mais que uma sucessão de anos. Muita gente se alegra com a longevidade. Eu acho que a longevidade é uma grande bênção. E nós estamos conseguindo viver cada vez mais tempo. Eu louvo a Deus porque nossa igreja tem sexagenários, octogenários. Nós temos pessoas maduras no nosso meio. Isso é uma bênção. A expectativa de vida no Brasil está aumentando a cada ano. No Nordeste também. Em João Pessoa também. Hoje já é, se eu não me engano, de 68 anos. Mas a grande questão é que a vida não pode ser confundida com uma virada de calendário a cada dia do nosso aniversário. Gente, muitas pessoas estão pedindo que Deus acrescente, sabe o quê? Dias às suas vidas. Muitas pessoas estão pedindo que Deus acrescente anos às suas vidas. Mas nós precisamos aprender a pedir a Deus para que Ele acrescente vida aos nossos anos. Vida aos nossos dias. Porque há pessoas que morreram aos 20 anos e morreram plenamente. E há outras que hoje têm 60, 70, 80, mas nunca experimentaram o que é ter a vida plena. Nunca experimentaram o que é de fato viver. Essa jarra de água existe, mas ela não tem vida. Nós existimos, todos nós. Ocupamos, em termos físicos, lugar no tempo e lugar no espaço. Mas não significa que estamos vivos. Não significa que nós encontramos de fato vida. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Final, 30 dias para viver, um mês para viver, reflexões, graças a Deus que ninguém morreu. Afinal de contas, esse projeto não é para preparar ninguém para a morte, é para preparar para a vida. O projeto 30 dias não é para preparar você para morrer, é para preparar você para viver como deve viver, como deve de fato viver. Esse é o projeto 30 dias. E aí, gente, eu fico pensando, o que será que compõe essa vida abundante que Jesus nos fala? É bem verdade que esse texto, por si só, ele precisa ser, sabe, ele precisa ter correlações com outras passagens da Escritura, para a gente entender o que de fato é uma vida abundante. O que é que compõe esse mosaico? Se a minha vida abundante é um quebra-cabeça, se ela é composta por várias pecinhas, se ela é composta por vários, sabe, várias coisinhas que eu preciso encaixar, quais são elas? Afinal de contas, o que é que faz a vida ser plena? Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Essa frase não é um chavão de Jesus. Jesus não estava falando ali, falando do amor do pastor pelas suas ovelhas, do cuidado que ele tem com as suas ovelhas. Ele não estava jogando palavras ao vento. Quando Jesus disse que veio para que vivamos em abundância, é porque a vida abundante não é uma utopia, não é uma visão platônica, não é uma ideia apenas da nossa racionalidade. A vida plena é uma realidade. E Deus quer que você viva hoje essa vida. Muitos olham para trás e amarraram-se no passado. Não conseguem se livrar dele. O passado é um algoz, mas ao mesmo tempo, o passado é como se fosse um babão do nosso ego, que fica sempre nos mostrando o quanto nós fizemos coisas boas. Por outro lado, outros olham para o futuro, tentam prevê-lo, tentam, sabe, premeditá-lo, tentam colocá-lo dentro de uma caixinha e tentam, sabe, agendar os dias da existência. Na realidade, gente, Deus nem nos deu a tarefa, aliás, Deus nem quer que nos prendamos ao passado, mas Ele também não quer que nós sejamos como, sabe, cartomantes evangélicos tentando prever o que vai ser a nossa vida. Eu não posso determinar o meu futuro. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso decidir como eu vou viver no presente, hoje. Vida abundante é um projeto presente, não é um projeto deferido, não é um projeto que está lançado no tempo, não é um projeto diferido, aliás.
É um projeto hoje, é um projeto agora, é um projeto que pode ser vivido hoje. Você pode sair daqui com sementes de vida abundante, a partir do momento que você entenda o que de fato compõe o mosaico de uma vida abundante. Primeira coisa que compõe o mosaico de uma vida abundante, está aí no seu texto. O amor incondicional. Amor incondicional. Lá na carta de Apocalipse, da Revelação, o apóstolo João, recebendo a revelação de Deus, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso e fala: olha, vocês têm sido bênção, vocês têm lutado contra isso, têm lutado contra aquilo, mas eu tenho uma coisa contra ti, disse o Senhor, porque vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram a essência da vida, vocês, de uma certa maneira, se abandonaram o primeiro amor, o amor de vocês deixou de ser incondicional e passei a ser condicionado às circunstâncias. De fato, coisa ruim é quando a nossa vida cristã está condicionada ao exterior, quando está condicionada aos outros, quando está condicionada ao que os outros fizeram, quando está condicionada a quem é o pastor, a quem o pastor deixou de ser, quando a nossa vida cristã, de amor a Deus e ao próximo, como sendo a essência da vida plena, nós começamos a lançar para os outros. Gente, o amor incondicional é o antônimo do amor condicionado ao exterior. O amor incondicional é algo que surge dentro da gente a partir do habitar daquele que escolheu a nossa vida como templo. O amor incondicional é um estado de vida, enquanto o amor condicional é um amor baseado nos sentimentos que ora nos fazem bem e ora nos fazem mal, e a partir do bem e do mal que os sentimentos produzem dentro de mim, eu tomo decisões de amar ou não amar. Eu vou filosofar um pouco com vocês. Aliás, eu acho que a igreja precisa filosofar mais. Precisa pensar mais sobre si mesma. A gente precisa olhar mais no espelho, gente. A gente precisa, olhar e entender e renovar a nossa cabeça. Quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está falando ali de um processo de análise contínua. Nós temos que estar sempre analisando a gente. A gente tem que estar sempre, no nosso próprio divã. Nós precisamos ser o nosso próprio analista. Nós precisamos nos olhar na cadeira e nós precisamos nos analisar. O espelho da nossa alma é uma excelente maneira de fazer isso. A igreja precisa entender uma coisa: nós perdemos a nossa capacidade reflexiva, nós perdemos a nossa racionalidade, nós perdemos a nossa capacidade de nos determinar pelo que deve ser feito e trocamos para nos determinar e agir de acordo com o que nós sentimos. Isso é típico do nosso tempo. Os mais velhos, que me ajudem nessa análise, aqueles que viveram nos anos 50, 60... 40, 30, aí eu me reporto à igreja da Reforma, a igreja do século XVI, do século XVII, do século XVIII, uma igreja eminentemente espiritual, forte e poderosa, mas estritamente racional na sua capacidade de refletir sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Naquele tempo, lia-se a palavra não adulterarás, e não adulterarás era tido como uma ordem divina que produzia felicidade. Hoje, não adulterarás, ela entra no tribunal privado de cada um e nós decidimos se vamos adulterar ou não a partir do que o adultério produz no nosso coração. Hoje, naquele tempo, dizer-se que alguém não deveria ser corrupto e que a corrupção e que o roubo, isso tira a nossa essência humana plena e nos animaliza. Hoje, o roubar ou hoje o ser corrupto, ele está baseado não no ato proibido de não ser corrupto, mas no resultado, nos sentimentos e no bolso da nossa corrupção. Nós vivemos um mundo que não é guiado pela razão, é guiado pela pele, é guiado pelo sentimento. Hoje os jovens, muitas vezes, esses jovens lá de fora, os nossos jovens, os jovens de João Pessoa, eles são guiados, gente, sabe por quê? E me permitam a palavra, pelo grande T, pelo T maiúsculo. Vocês sabem o que eu estou falando? Pelo sentimento, pela carne, pelo arrepio. Aliás, o problema do arrepio foi trazido para a igreja. Todo mundo que se arrepia na igreja acha que está tendo alguma coisa com Deus.
Uma música tocou, eu estou arrepiado, meu Deus. Eu vou tomar uma decisão porque eu estou arrepiado. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Meu irmão, a Bíblia não diz nada disso, não. Mas Deus está falando comigo. Eu tenho que ir. Deus está me dizendo. Deus está me dizendo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para não sei aonde, eu tenho que fazer o quê? Mas meu amigo, isso aqui, você vai fazer o que com isso? Não, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Mas meu irmão, você não tem o direito de questionar o que eu estou sentindo, porque o meu juiz é o que eu estou sentindo. Sou eu e Deus. Quem é você para falar do meu Deus? E quem é você para falar da minha vida? E nisso nós nos escondemos por trás dos nossos sentimentos, nos escondemos por trás das nossas decisões baseadas neles, e és daquele que levantar a mão para dizer que estamos errados. Porque o tribunal não é mais racional, o tribunal é sentimental, o tribunal não é cerebral, o tribunal é pele, é derme, é hormônio, é fluxo de sangue dentro das nossas veias. Gente, o amor incondicional é o amor que não encontra a sua razão de amar no exterior, mas dentro de si mesmo. Por que você não vai? Por que você não vai? Por que você não preserva o seu casamento? Por que você não luta pela sua esposa? Porque eu não gosto mais dela. Gosto, engordou 10 quilos. E o seu marido? Não, meu marido terrível. Quando eu conheci ele não tinha cabelo branco não, agora ele inventou de ter, não sei o que é que foi isso. Meu amigo. Eu amava meu marido demais, que coisa mais linda quando ele chegava com aquela barriga de tanquinho, toda dividida para me abraçar, que eu sentia os seus músculos. Agora eu me perco no tamanho da sua barriga. Amor condicionado, amor epidérmico. Amor de fluxo sanguíneo. Não é o amor de Deus. Quem vive desse amor sofre, vive, mas de fato não vive, porque não sabe o que é a incondicionalidade do amor de Deus. A incondicionalidade daquele amor que vai para a cruz e olha para todos aqueles pecadores e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo comigo. É o amor que olha para um Pedro que o negou, e com aqueles olhos de amor, Pedro se sente aceito. E como eu preguei há 2 semanas, na hora que Jesus ressuscita, manda chamar os discípulos e inclua também o Pedro. Chame o Pedro, eu quero ver o Pedro. É o amor que chama Judas de amigo. É o amor que não é definido por fora, mas que nasceu e precisa ser exercido por dentro. Aí você vai me dizer: mas me diga uma coisa, como é que eu posso amar incondicionalmente? Eu preciso fazer um esforço? Precisa, mas o esforço não é só seu. Amar incondicionalmente é uma bênção de Deus, sabe por quê? Porque se você é de Jesus, se você é cristão genuíno, se você foi lavado e remido por aquele sangue, Deus mora dentro de você, a fonte do amor condicional está dentro de você. O que você precisa fazer é fechar muitas vezes a mão, a boca, trincar os dentes e dizer não à minha vontade, não à minha pele, não à minha circulação, não aos meus hormônios, não à minha vontade. Senhor, a única coisa que eu preciso fazer é deixar que a tua graça flua dentro de mim. Amém, igreja? É isso. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. E a vida em abundância, ela não pode ser tirada nem pela morte, nem pela destruição, nem pelo roubo. Um homem pode ser como Jó, retirado do convívio da sua mulher, aliás, dos seus filhos que foram mortos. Um homem pode ser também, como Jó, retirado de todos os seus bens, ele foi roubado. E Jó pode ter tido também homens como ele, que tiveram a sua saúde destruída. Mas Jó é uma expressão de um amor que Deus já nos apontava no Antigo Testamento, um amor incondicional. Quando Satanás disse: me deixa matar, me deixa roubar e me deixa destruir, e Deus disse: faça tudo isso, preserve a sua vida apenas. E ele passou por todas aquelas situações, e o amor incondicional não saiu do seu coração. O amor incondicional, gente, nos faz agir pela obediência e não pela concupiscência. O amor incondicional nos faz agir para uma decisão consciente, um ato sobrenatural de amar,
não é conduzido pela temperatura, não é conduzido pela economia, não é conduzido pelos nossos olhos, não é conduzido pelos nossos sentimentos. Amor incondicional. Segundo, além do amor incondicional, para quem quer viver a vida plena, você tem que amar incondicionalmente. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, todo dia vai ser um motivo de tristeza para você. O amor incondicional, eu vou só repetir mais uma coisa aqui. O amor incondicional é aquele que nos faz viver e olhar para a vida, gente. E olhar no deserto e ser capaz de olhar para o deserto e fazer poesia. O amor incondicional de Deus sobre nós nos permite enxergar a cores o que todo mundo só vê em preto e branco. O amor incondicional de Deus sobre nós nos permite ver saída quando todos não veem mais. O amor incondicional me faz olhar para minha esposa, me faz olhar para o meu filho rebelde, me faz olhar para um amigo que se tornou inimigo e me faz enxergar nele, não a sua atitude, mas a essência de Deus também posta sobre ele. Quando eu não amo incondicionalmente, eu nem a mim mesmo amo. Porque o amor incondicional, quando é voltado para os outros, ele é voltado para o próprio Deus. Porque os outros são a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o ódio contra alguém, eu já vou falar sobre isso, bloqueia a nossa relação com Deus. Porque quando eu tenho ódio de alguém, eu estou me rebelando contra o próprio Deus. Vocês entendem? O autor do amor incondicional. E aí o segundo ponto, a integridade. Integridade é muito legal. Integridade é a habilidade que nós temos, a capacidade que Deus nos dá de sermos inteiros. Integridade tem a ver com inteireza. Mais uma vez o copo. Esse copo é inteiro. Esse copo não é quebrado, ele não foi colado. Ele é um copo, ele é inteiro, ele é íntegro. Ele é íntegro. A integridade, ela tem a ver com uma vida que é a mesma vida em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Muitos acham que integridade é só pagar as contas ou não roubar aquele troco que lhe dão na padaria de 20 centavos a mais. Ah, como ele é íntegro, ele devolveu o troco dos 20 centavos. Tem gente que nem devolve, que eu acredito que isso não acontece com ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas integridade é inteireza, é completude, é eu ser Sérgio pai, que é Sérgio filho, que não é Espírito Santo, que é Sérgio amigo, que é Sérgio pastor, que é Sérgio funcionário, que é Sérgio contribuinte, que é Sérgio, enfim, educador, que é Sérgio pecador, que é Sérgio, enfim. Integridade, gente, é nós assumirmos quem de fato nós somos e não sermos fragmentados. Imagine a vida como se essa mesa fosse uma torta, fosse um bolo. Eu estou ao redor do bolo. E aí você partisse a sua vida em fatias. Aqui é a minha vida. Tal. Minha vida em fatias. Aqui tem o Sérgio, ou a Maria, ou o João, profissional. Esse cara aqui é profissional. Do outro lado tem o Sérgio, diácono, ou pastor, ou, enfim, ou líder na igreja. Então o que acontece? Uma pessoa não íntegra, ela vê essa dimensão da sua vida como se não tivesse nada a ver com essa outra. Ah, meu amigo, eu preciso ser íntegro na igreja, eu preciso marcar com um ensaio, aí eu vou lá para o ensaio, aí eu vou estar na hora, poxa, o irmão é tão dedicado, né? Mas esse mesmo que é íntegro, aliás, que mostra um traço de dignidade nessa área, não tem nessa. O outro diz assim, Senhor, a minha família é tua, tá certo? Mas as minhas emoções são minhas. Vamos fazer um trato. Senhor, o ministério é teu, tá certo? Mas a profissão é minha. Senhor, as amizades são minhas. O dinheiro também. A conta é minha. Essa outra coisa é tua. E aí, gente, esse aqui nunca vai saber o que é abundância. Por quê? Porque ele é como alguém de vidas fragmentadas. É uma pluriesquizofrenia espírito psicossocial. Se é que existe esse nome. Criei agora um neologismo serjal, anota aí.
pluriesquizofrenia, como é? Tá gravado, depois você olha na internet. Mas, gente, de onde vem a palavra íntegro? Vem da palavra sincero. Sinceridade e integridade são a mesma coisa. Mas de onde vem a palavra sincero? A palavra sincero vem, sabe, das nossas línguas mãe, que significava sincera. Uma pessoa sincera, aliás, uma coisa sincera era uma coisa sincera. Aí alguém pode pensar, então todo mundo aqui tem uma cerinha no ouvido, então ninguém aqui. Sincera e sincera são a mesma coisa, vem da mesma ideia. Eu vou explicar a vocês como acontecia. Naquela época se valorizava muito o trabalho manual. Cerâmicas, esculturas de mármore, esculturas enfim, de granito, que eram feitas, e os escultores iam lá, talhavam, papapá, depois lixavam, e aí tinham aquela imagem, ou aquele deus, ou aquele ícone, ou aquele ídolo dos tempos antigos, e aí na hora que aquilo ia ser vendido, as pessoas avaliavam aquela estátua para saber o seu nível de integridade. E aí o que é que acontece no processo fabril? No processo fabril, o escultor vai lá quebrando, quando ele vai fazendo a bordinha do olho aqui, aí ele entra mais um pouquinho, aí afunda o olho e fica um buracão. Aí o que é que ele faz? Ele tem que resolver aquele problema. Sabe como é que eles faziam? Eles pegavam uma cera própria, colocavam um pigmento da cor do produto, do mármore, do granito, colocava naquele buraco e lixava para dar aquela ideia de perfeição. Quem já trabalhou aqui? Quem já fez pia de mármore dentro de casa ou de granito aqui? Ninguém, gente. Você não tem pia não em casa? É o quê? Deixa eu reformular. Você lava as mãos? Você tem pia em casa? Pia de granito ou de mármore? Aquelas coisas. Quem tem? Levanta a mão aqui. Beleza, agora melhorou. Eu pensei que eu estava em outro país, outro planeta, que ninguém lava as mãos. Me explique uma coisa. Você já teve a oportunidade de, quando foram montar a pia, na época do transporte, cortar a quina da pia, aí cortou um pedacinho da quina? Já, minha irmã, ali, ó, é uma tristeza, né? A empresa diz assim, não se preocupe, nós vamos fazer né? Aí ele vai lá, pega aquele pedacinho que caiu, coloca uma cera especial, que é cola, com o pigmento da cor do mármore, passa ali aqueles produtos, e ali dá a ideia de que tá bom, mas que de fato não tá. Não é assim? Assim somos nós. Nós somos como pias de mármore coladas com cera, cola. E nós, na realidade, não somos sincera. Nós somos todos um bando de conceira. A integridade vem disso. É da não quebra dos parâmetros existenciais, a não divisão. Eu sou o que sou. É o que eu disse no primeiro culto. Eu disse, gente, o que eu conto para vocês aqui, eu conto lá fora. No culto de quarta-feira eu disse uma coisa que o pessoal ficou, meu Deus, ele disse isso. Eu disse, gente, qual é o problema de eu dançar com minha mulher? Foi o que eu disse, entendeu? Qual é o problema de eu me agarrar com ela e arrochar minha mulher? Eu não posso arrochar a sua, a minha eu posso arrochar. É minha, meu amigo. Sabe, eu usei até uma outra palavra que eu vou evitar dizer agora, mas eu disse, é minha, meu amigo. Aí o cara chega todo bonitinho na igreja, um santinho, irmãos. Acha até que para fazer amor com a mulher pede licença. Irmã, me dá licença. Não! O reino precisa de pessoas íntegras. Quebradiças é bem verdade, falhas é bem verdade, cheia de coisinhas, cheia de coisinhas mesmo, mas pessoas em processo de construção, que são o que são aqui, são o que são no trabalho, são o que são na família, são o que são no vizinho. Gente, o que Deus mais ama, sabe o que é? É sermos íntegros, inteiros, não fragmentados. Sabe o que é que eu acho que Deus abomina? É quando nós tentamos demonstrar, em certos contextos da nossa vida, uma coisa que de fato nós não somos. E sabe o que é que acontece? Mais dia, menos dia, tudo vem à tona.
E nós somos taxados de não íntegros. Vocês estão entendendo, gente? Deus quer a sua inteireza em construção. Não tenha medo disso. Vamos sair desse triunfalismo dos super santos, que agora eu fiz o encontro A, depois o encontro B, depois o encontro C, agora eu estou já flutuando, daqui a mais um eu ganho uma asa, depois eu ganho outra asa, depois eu me torno um anjo voador, e depois... Acabe com isso! Senhor, eu sou esse aqui, eu preciso de restauração, eu tenho um problema com compulsão, você vai dizer, eu tenho um problema com mentira, você vai dizer... Tem muita gente aqui na igreja com problema de compulsão por compras. E nós vamos tratar desse assunto pesado, porque é doença. E você tem que ter a coragem de dizer, eu sou doente nessa área. Muita gente acha que doença, muito. É por isso que a igreja é muitas vezes odiada por quem está fora. Acha que doença é porque os doentes são as prostitutas, os homossexuais e não sei o quê. E os consumistas? E os mentirosos? Onde é que eles ficam? E os falsos? Onde é que eles estão? Está todo mundo na mesma bacia, no mesmo balaio, sob o fogo do Espírito, ali, ó, nos ajustando, nos limpando, como que manipulando o ouro a nos limpar. Não há restauração sem transparência com relação ao que de fato nós somos. Por isso, integridade nem sempre tem a ver com perfeição, como alguns acham. Integridade é eu ser quem eu sou, onde quer que seja, com quem quer que seja, sozinho ou em grupo. Seja íntegro. Seja íntegro. Muita gente carrega mazelas espirituais e emocionais, vivendo dentro da igreja, às vezes 20, 30 anos. Por quê? Precisaram mostrar alguém para inglês ver. Sabe como é que é? Uma vida para inglês ver. Deus não quer isso de nós. Integridade. Depois a gente passa para um outro ponto. Capacidade de perdoar. A vida abundante é essa. Ela é regada por amor incondicional. Ela é regada por essa integridade. Como qualidade de não sermos fragmentados em nosso ser. Capacidade de perdoar. Ah, gente, como isso é terrível. Gente, tratar com isso é muito terrível. É muito difícil. Eu vou contar um pod para vocês. Vocês querem ouvir o pod? Querem ouvir o pod? Quem quer ouvir pod? Os podres da cidade viva. Querem ouvir os podres? Para vocês não descobrirem depois? Não é melhor eu contar logo? Então tá, deixa eu beber minha aguinha. Podre da cidade viva. Nós temos hoje um staff remunerado na igreja, um grupo muito grande de pessoas abençoadíssimas, competentíssimas. Eu sou voluntário, eu não trabalho full time na igreja, eu trabalho fora da igreja, mas nós temos um grupo full time, que trabalha sempre aqui, que se vê todo dia. E é normal que nos encontros de cada dia a gente comece a se arranhar. A gente vai se conhecendo, vai comendo um salzinho junto, né? Tem a história de comer 1 quilo de sal para descobrir quem é outra pessoa. Você só vai saber quem ela é depois que você comer 1 quilo de sal. Não tente comer de uma só vez, senão você vai morrer. Isso é para expressar que até você conhecer alguém, você deve ter comido 1 quilo de sal diluído na comida durante, ou seja, 1 quilo de sal para gastar as irmãs da igreja. Quanto tempo para gastar 1 quilo de sal? É tempo, né? A gente sempre faz feira, sempre tem sal, né? O pior é que o marido, quando vai fazer a feira, sempre traz um saco de sal, né? Assim, irmãs. Porque ele acha que sai do mesmo jeito que feijão. É porque ele é meio biruta mesmo, os maridos. Eles sempre trazem sal. Mas 1 quilo de sal demora muito. E aí as coisas começaram a acontecer aqui e começou a ter problema. Começaram a ter problema, fofoca um com o outro, fofoca com raiva de um, com raiva de outro, e vai não sei o quê, vai para lá, vai não sei o quê, e eu não aguento mais. Eu digo, peraí, rapaz. Aí eu pensei, a gente está onde? A gente está num partido político ou numa igreja? E aí nós nos reunimos, sentamos, oramos. Isso durou um certo período. E Deus me deu uma expressão. Vocês já viram que todas as salas aqui do Centro de Convenções tem um vidrinho? Né? É para segurança de quem está dentro. E de quem está fora também, né? É segurança, aquele vidrinho. Não tem aquele vidrinho nas portas para você ver quem está dentro. E ali o corredor do administrativo tem um bocado de vidrinho. Então o que é que acontecia? Eu estava com problema com o cara da tesouraria, então eu vinha por aqui. Aí o vidrinho da tesouraria, para eu não olhar para dentro, era aqui, aí eu fazia. Aí aqui tinha o vidrinho do administrativo. Aí eu tinha um problema com o cara do administrativo. Para não passar, para ele não me ver e nem olhar para ele. Você sabe como é esse negócio?
Por quê? Porque eu vou alimentando aquilo, né? Eu vou alimentando. Aí eu disse uma coisa muito simples. Deus não nos chamou para estarmos sempre bem uns com os outros. Isso é uma utopia. Mas Deus nos chamou para estarmos sempre nos ajustando uns com os outros. Nós não temos o direito de sermos ministros do Deus vivo e passarmos em qualquer uma dessas salas e virarmos o nosso rosto por falta de coragem de encarar quem está do outro lado da janela. Agora todo mundo passa assim, ó. Graças a Deus! Lavou roupa suja e foi, e perdoou, e deu abraço, e chorou, e chamou de chato, e foi, e acabou. Gente, tem pessoas que eu conheço que passaram 10 anos depois da morte do pai, ou da mãe, ou de um familiar, para perdoar aquela pessoa. 10 anos. E eu fiquei pensando, mas peraí, o que é que faz alguém não perdoar um defunto que se foi há 10 anos? Não, é filosofia, dá uma tese de doutorado, meu amigo. O cara não pode fazer nada. Aí veio para mim uma ideia. Eu digo, eu já sei. É porque tem gente que acha que se não perdoar o defunto, ele vai ficar preso no purgatório. Não é isso? Vocês sabem que nós não acreditamos em purgatório, porque biblicamente só há 2 caminhos na vida eterna, ou o céu ou o inferno. E ele é traçado aqui, não é no meio do caminho. Gente, nós temos que ter absolutamente essa ampliação da capacidade de perdoar. Senão, meu irmão, gente que não tem capacidade de perdoar nunca vai ter vida plena. Sabe por quê? Porque sonha toda noite com o inimigo. A vida dela é aquele filme, dormindo com o inimigo. Toda hora. Vai no banheiro e se lembra da pessoa, né? Olha para o negócio e se lembra da pessoa. E tem raiva e se acorda. E vai para lá e pensa e se acorda. E tem medo. E tem medo de estar com a pessoa. E tem medo de encontrar a pessoa. E enguia quando passa a pessoa. Gente, quando nós guardamos isso dentro de nós, começam a haver processos, sabe o que, gente? Bioquímicos dentro de nós. Alterações do nosso sistema digestivo. Você já percebeu que quando você não quer ver uma pessoa, quando você está com raiva de pessoa, quando você pensa nela, começa um negócio a friviar aqui dentro? Já notaram? É ou não é, gente? Vocês não riem de mim por quê? É ou não é? Não é assim? Não começa a acontecer isso, você quando pensa, faz... Você gosta de piqui? Quem já comeu piqui aqui? Piqui. Piqui é um negócio que eu não sei se é fruta, se é vegetal, se é fruta, eu não sei o que é. Só sei que minha mãe amava piqui. Ama piqui. Ela não está aqui hoje. Porque ela não ia gostar dos meus comentários. Mas, minha mãe quando colocava... Piqui é um negócio que vem do Ceará. Que eu vou dizer um negócio, meu amigo. Aquilo ali é o seguinte, aquilo ali ou você ama ou você odeia. Eu odiava. Quando eu chegava na porta da casa da minha mãe, que eu abria a porta, que eu sentia cheio de piqui, eu sentia na porta o cheio de piqui. Então era o seguinte. Aí minha mãe, meu filho, eu fiz um feijãozinho sem piqui e um feijãozinho com piqui. Você come um feijão sem piqui. Eu digo, mas mamãe, o cheiro desse bicho não me deixa comer o feijão sem piqui. Porque ele é muito forte. Eu comia camarão com gosto de piqui, arroz com gosto de piqui, feijão com gosto de piqui, tudo com gosto de piqui. E me dava ânsia de vômito. Não me convide, eu já estou dizendo, não me convide para comer piqui na sua casa. Então, ânsia de vômito. Aí eu fico pensando, poxa, há pessoas que têm ânsia de vômito quando veem outras. Que não toleram, que não suportam, que não aguentam, que não, sabe, que vão guardando aquilo. E vão amarrando aquilo sobre as costas. Gente, você nunca vai ter vida plena se você não souber o que é perdoar de fato. Eu quero lançar um desafio para você hoje aqui. Talvez haja pessoas aqui que amarraram um defunto nas costas. Literalmente é isso. Ele vai apodrecendo e você vai apodrecendo. Gente, vou fazer uma comparação aqui que vai ser talvez bombástica para você ouvir. Quem guarda mágoa é como um coveiro que exuma o mesmo corpo todos os dias. Vamos repetir essa frase? By Sérgio Queiroz. Poética, filosófica, real. Repita. Quem guarda mágoas é como se fosse um coveiro que exumasse o mesmo corpo
todos os dias. E finalmente, a última parte, o último momento, a última composição desse cenário. Amor incondicional, integridade, capacidade de perdoar. E quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, a minha vida estará em vocês. Isso será tudo. Quando Jesus disse assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Ele disse isso na festa dos tabernáculos. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar jamais terá sede. Ele estava querendo falar, gente, de fontes interiores. O mundo nos ensina a buscar nas fontes exteriores, cavar cisternas rotas. A vida nos ensina a buscar fontes exteriores. Alguns dizem que a felicidade mora ao lado. Não é isso? Mas eu ouso dizer que a felicidade mora dentro de nós. Ela não mora ao lado. Ela está aqui. Pronta. Como uma semente pronta, potencialmente habilitada para crescer. A felicidade não está fora de nós, está dentro de nós. E esse texto de Colossenses é o que motiva o ser humano a viver nessa vida. Vamos ler. Colossenses 3:23. O apóstolo Paulo, ele aconselha aqueles irmãos a trabalharem de um jeito diferente na vida, a viverem de uma vida diferente na vida. Ele diz assim no 3:23. Tudo o que fizerem, vamos ler comigo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para quem? O Senhor, e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe qual é a última palavra? Para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida sem remorsos. O segredo é o entusiasmo. Entusiasmo. Vou já falar da palavra entusiasmo e das suas origens gregas. Entusiasmo vem da expressão entheos, do grego, que significa Deus dentro de nós. Entheos. Isso é entusiasmo. É viver a vida a partir do que está onde, gente? Dentro. E não do que está fora de nós. Do que está dentro de nós. Deus está em nós. Entusiasmo. Então o que é que Paulo disse? Olha, tudo que você fizer, faça com alegria, faça com sinceridade de coração. Por quê? Porque vocês estão fazendo para o Senhor e não para os homens. Gente, tem muita gente que perdeu o entusiasmo de servir. Sabe por quê? Porque encontrou desafios. Nós temos hoje um ministério de crianças aqui com último cadastramento, que é sempre renovado. 168 voluntários trabalham com crianças aqui nos 3 cultos. 168. E nós temos muitas vezes uma rotatividade de voluntários. Há alguns porque estão estudando, viajam. Mas há muitos que, se você for cavar, sabe o que é? É por um probleminha que teve na porta da sala. Ou um probleminha que teve com a criança. Aí o cara pensa, poxa, eu estou aqui de graça, trabalhando de graça. Estou aqui com o filho do sujeito que está assistindo o culto lá na frente. Estou cuidando do filho dele. E ele vem aqui, me trata mal, vem falar mal, e coisa e tal. Eu não vou mais trabalhar, não. Eu não quero trabalhar mais para esse cavalo, não. Não quero mais trabalhar para essa pessoa, não. E não sei o quê. E aí o que é que faz? Tchau. Voa. Vai embora. Vai embora. Eu não estou querendo defender os cavalos, não, aqui. Eu estou querendo defender que, se o entusiasmo vier de fora, eu preciso sempre... Tem gente, meu amigo, que, eu não sei, é uma carência tão grande por fontes externas, você tem que estar sempre dizendo, minha irmã, você é uma bênção. Ela... Na outra semana, minha irmã, que bênção o trabalho que você está fazendo. Aí, passou uma semana, minha irmã... O outro é assim, o outro irmão disse assim, poxa, o cara falou comigo, não entendi, ele falou comigo hoje de manhã, falou comigo hoje de tarde, mas agora de noite ele passou por mim e não falou. Escuta, o entusiasmo que vem de fora é o que está sendo vendido aí. Tem gente vendendo entusiasmo lá fora.
E agora eu quero falar mais uma vez, respeitosamente, sobre essa questão. Sobre esse cristianismo que tem sido apresentado. É bem verdade, eu louvo a Deus pela televisão no Brasil, por tudo que tem sido feito, pelas igrejas, louvo a Deus. Sei que todo mundo comete seus erros, mas analise o evangelho como se fosse celular. Apenas esse lado está sendo mostrado. É o lado luminoso. O lado luminoso. Bonito. Gráfico. Mas esse lado não está sendo mostrado. Mas muita gente não está entendendo uma coisa. Que esse lado só existe porque atrás dele tem uma bateria.